Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Dzerzhinsky, diretor do Rilelo Rio. Queria agradecer a presença de todo mundo, em especial dos nossos convidados ilustres, do André Lache, do Paulo Geiger, da nossa mediadora e voluntária no Rilelo, Luísa Serfatia, e também do nosso diretor, do nosso membro do board, Bruno Feigelson, que está aqui junto com a gente, que foi um dos idealizadores aí da ideia dessa série sobre antissemitismo que a gente está fazendo. Então, vou passar a palavra para o Bruno, ele vai explicar um pouquinho desse projeto, da importância da gente falar hoje sobre antissemitismo, e depois a gente passa a bola para a Luísa. Obrigado, pessoal. Pessoal, boa noite a todas e a todos aí. Um prazer estar com todos vocês. Muito feliz aí de estar nesse evento do Rilelo por um tema super relevante. Cara, vou tentar falar o mais rápido possível, que eu acho que temos muito conteúdo aí nessa noite. Não quero de maneira nenhuma perder um tempo tão valioso aí e a oportunidade que a gente está tendo hoje. De forma bem rápida, né? A gente vivenciou esse conflito Israel e Hamas, e eu acho que isso reacendeu aí alguns aspectos, né? E foi muito uma provocação. Eu estou hoje no board do Rilelo, tenho um prazer imenso aí de estar ajudando uma organização que eu acredito muito, que a primeira vez que eu fui para Israel foi com Taglita. Acredito muito no projeto do Rilelo, na conexão de todos os jovens aí com Israel. É, e e tenho tido essa percepção, né? Além de estar no Rilelo, também sou presidente do Fundo Comunitário Jovem, então estou bem aí conectado com a comunidade, também estou na Fierj lá, no Falafel Valley, então em várias frentes eu comecei a ver, infelizmente, nesse conflito, que muitas vezes opiniões ali políticas em Israel extrapolavam muito a percepção em relação a Israel e acabavam muito fortemente adentrando ali num antissemitismo que muitas vezes é estrutural, né? Eu acho que a gente tem vivido isso em outras pautas. Eu acho que a gente está no momento, a tecnologia, as redes sociais impulsionam discussões e a abertura de determinadas feridas e a oportunidade da gente debater. E muitas vezes, em muitas discussões, eu particularmente não tenho lugar de fala ali. Então, eu acho que a gente vivenciou a questão racial no ano passado, a questão muitas vezes do machismo estrutural tem sido muito debatido no Brasil, mas eu acho que quando entra dentro do antissemitismo estrutural, eu particularmente me sinto confortável, por ser judeu, por meus avós terem vindo do Egito, num período sendo expulsos ali do Egito em decorrência de uma questão por serem judeus. Então, mas de maneira resumida é isso, né? Eu acho que todo mundo, infelizmente, da sua vida deve ter passado em algum momento aí por algum comentário antissemita, e eu acho que eu acredito muito nessa percepção. Eu sou um cara muito otimista, e eu acredito muito que o antissemitismo muitas vezes ele está ligado à ignorância, né? Então eu acredito muito no potencial do Rilelo. Eu acho que, cara, uma instituição incrível que faz projetos, cada vez projetos mais exponenciais, né? Então eu que sou de uma geração um pouco mais antiga do Rilelo, que vivenciei, era muito offline, a gente está numa possibilidade online. Eu acho que tem uma galera muito forte. Então fiz essa sugestão e, cara, a Luísa e um time de pessoas incríveis, né? Eu acho que a gente tem uma galera muito boa hoje no Rilelo que está tocando essa pauta, e fiquei bastante emocionado aí com os vídeos e com os relatos, e eu acho que essa pauta ganhou uma expressão, e eu acho que é papel de todos nós aqui exponencializarmos esse debate. Então, eu acho que a gente vive num país que é o Brasil, que, cara, é um país que acolheu todos nós, é um país que acolhe muito bem as pessoas. Eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro, judeu e brasileiro, e eu acho que a gente tem todo por função, né, por missão, poder esclarecer para as pessoas, porque muitas vezes elas acabam reproduzindo determinados estereótipos, determinadas visões antissemitas sem conhecerem, muitas vezes por ignorância. Pelo menos eu prefiro acreditar dessa forma. Então, acho que esse trabalho de elucidar, explicar, tem sido muito rico. Eu, particularmente, até compartilhei muita coisa do Rilelo e, cara, fiquei muito feliz em ter a oportunidade de dialogar com pessoas que efetivamente, cara, queriam entender, entenderam, e a partir dali saíram mais esclarecidas e saíram ali com uma visão diferenciada do povo judeu, de Israel. Então, eu acho que ter opiniões políticas são muito razoáveis, mas a gente não pode deixar que eventuais perspectivas extrapolem ali e cheguem numa visão antissemita. Então, acho que como considerações iniciais eram essas. Agradeço aí mais uma vez a presença de todos e passo aí para a Luísa, nossa grande líder aí, que vai mediar e tem feito um trabalho incrível. Então, cara, acho que meu trabalho foi muito da ideia, mas, cara, a galera que tem subido isso de maneira incrível, então fico muito feliz e bola é sua, Luísa.
Pessoal, boa noite. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Rilelo pela oportunidade, tanto de ter participado do projeto, do primeiro, né, do vídeo que a gente fez no Instagram, postando algumas fotos, algumas coisas, trazendo o conteúdo, né, a discussão do antissemitismo para a roda, e agora a possibilidade de conversar com pessoas tão importantes, tão ilustres como o Paulo e o André. Então, eu sou muito grata pela oportunidade. Vou falar também um pouquinho da minha história com o Rilelo, minha história um pouquinho com o judaísmo, e o porquê que o antissemitismo, né? Por que será que me chamaram para falar aqui hoje? Eu sou muito grata pelo Rilelo, especialmente na pessoa do Rony, do Dan e da Márcia. O Rony e o Dan não trabalham mais no Rilelo, mas eram do staff quando eu fui para o Taglit em 2018. E foi uma experiência assim, muito importante para mim de reconexão com o meu judaísmo, de me entender como judia e me orgulhar disso, porque eu não fui criada na comunidade judaica, eu cheguei depois, mas eu acho que esse lugar também me deixa muito confortável, porque eu tive durante a minha criação uma pluralidade entre várias religiões, e me identifico com o judaísmo por milhões de motivos, mas também pude ver um pouco, na minha experiência, como que o antissemitismo, de um lado, ou ele não é considerado, ele não é tratado na sociedade, e de outro, como que alguém da comunidade, né, como um judeu, acaba passando por certas situações no out, né, fora da comunidade, que são realmente verdadeiras situações de antissemitismo, mas parece que a sociedade tem um pouco de uma relutância assim, em considerar essa pauta. Eu acho que a gente vive numa dicotomia, assim, os movimentos eles estão sempre interessados por colocar as questões em polos, em extremos, né? O bom, o mal, o rico, o pobre, o bonzinho, o malvado, e isso isso reduz tanto a discussão. Durante a minha vida eu já ouvi assim algumas coisas. Quando eu me apresentava assim, olha, eu sou Lisa Serfati, primeira coisa, Serfati, se é judia, sou, judeu é tudo rico. Tem muita falta de informação, tem muito preconceito. E aí parece também, ao mesmo tempo, que esse lugar que colocam muitas vezes nós da comunidade, como se isso também fosse um lugar de descrédito para as nossas pautas, né? Como se a gente não pudesse, como uma minoria, fosse uma minoria menos considerada por talvez pertencer a uma classe econômica XYZ, o que também é mentira, porque nós somos plurais, nós somos diversos, somos muitos, de vários tipos, várias maneiras. E, bom, isso é só, assim, para começar, para dar um esquenta na nossa conversa, porque eu acho que essa falta de compreensão da sociedade, ela fala muito sobre o antissemitismo, né? Acho que ela já é uma grande pergunta, assim, por que que a gente tem tanta dificuldade em se fazer ouvir? Por que que as pessoas muitas vezes não nos consideram como minoria, não estão sensíveis às nossas pautas? Eu acho que isso fala também muito sobre o antissemitismo e a gente vai poder conversar melhor sobre isso. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de apresentar brevemente o Paulo Geiger e o André Lages aqui no nosso webinar. Bom, o Paulo é professor, escritor, tradutor e fundador do Centro de História e Cultura Judaica. E o André Laiche é cientista político, diretor executivo da We Stand With Us Brasil, mestre em contra-territorismo e segurança nacional israelense e doutorando em ciências políticas e sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. Então, são duas feras que têm muito para nos ensinar e para conversar com a gente. Antes da gente passar para as perguntas, eu queria colocar para vocês um pouco da dinâmica, como vai funcionar hoje. São duas partes. A primeira eu vou fazer algumas perguntas para o Paulo e para o André, mas a gente também vai um segundo bloco de perguntas que vocês mandarem para a gente. Podem mandar aqui pelo chat ou pelo Facebook. A Vivi vai ficar de olho em todas as perguntas e no final a gente vai fazer uma segunda rodada de bate-papo com essas perguntas também.
Então, para começar, eu gostaria de pedir primeiro para o André e depois para o Paulo, mas, André, por favor, para você se apresentar, falar um pouco da sua história, contar para a gente o que você tem feito até aqui, como o antissemitismo ele te toca pessoalmente, o que você tem visto também nesses últimos episódios, né? Temos um conflito aí muito recente, Israel-Hamas, como você tem visto essa questão, assim, que a gente sabe que tem sido bem complicada, né? Ultimamente tem piorado. Então, conta um pouquinho para a gente. Bom, obrigado, Luísa, obrigado pela introdução. É prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. O Hillel é minha casa. Para quem não sabe, eu também trabalhei no Hillel em 2015. Foi o motivo pelo qual eu voltei ao Brasil depois de 10 anos em Israel. Então, é muito carinho pela organização, por todos que fizeram parte dela e ainda fazem parte dela e vão fazer parte dela. Bom, o antissemitismo acho que tocou a minha vida desde o início. O meu avô, pai do meu pai, sobreviveu ao campo de extermínio de Sobibor, que era um campo que se chegava e morria. Tinham poucos judeus que trabalhavam no campo. Meu avô participou da revolta de Sobibor, que foi uma revolta que acabou gerando uma fuga aí de 300 pessoas, 55 sobreviveram, entre elas meu avô, senão não estava aqui para contar a história. Então, toda a família do meu avô morreu, então os avós do meu pai, acho que é bastante próximo imaginar os avós do meu pai foram assassinados pelo regime nazista. A gente, desde pequeno, né? Então, escola judaica, meus pais se conheceram em Israel, minha mãe da Argentina, meu pai do Brasil. A gente morou lá em 91, eu tinha 5 anos. Já tive experiências do conflito lá também, em 91, pós-Guerra do Golfo. Em 2003, eu morei novamente em Israel um ano, num projeto chamado Eanot, que não existe mais, durante a Segunda Intifada, que era uma época dos atentados suicidas em Israel. E depois eu fiz Aliyah em 2006 e fiquei em Israel até 2015. Como cidadão, então, uma vez cidadão, sempre cidadão. E lá em Israel, durante esses 9 anos e meio, 10 anos, eu estudei, fiz faculdade, fiz exército 2 anos, fiz mestrado, trabalhei. E hoje em dia, eu comecei a trabalhar com esse tema durante a última guerra, ou no caso, a penúltima guerra, que foi em 2014. Foi uma guerra longa, de 50 dias. Foi uma guerra que acompanhou aí as mídias sociais, né? A gente tem que lembrar que as mídias sociais há 10, 15 anos atrás não existiam do jeito que existem hoje. Essas mídias sociais, essa forma como existe a facilidade de alguém pegar o microfone e falar, é bom e ruim quando você vai destilar mentiras e inverdades e preconceito. E durante a guerra de 2014, eu acabei entrando como voluntário para um centro de diplomacia pública da faculdade, da IDC Herzliya, e de lá acabei vindo para o Brasil fazer palestras, fiz várias palestras em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, e eu descobri durante esse mês que eu fiquei aqui, em julho, agosto de 2014, nessas andanças, nessas palestras, eu descobri que existia uma necessidade, uma falta de uma organização no Brasil que estivesse focada única e exclusivamente em educar as pessoas em relação a Israel, que fosse uma organização dentro de tudo possível apartidária dentro de Israel, ou seja, sionista, pró-Israel, mas apartidária no sentido de não tomar lados políticos dentro de Israel, não ser pró-assentamentos nem contra, não ser pró questões polêmicas que existem dentro de Israel, apesar da organização ser super pluralista e progressista no sentido de liberdades individuais, mas questões mais polêmicas não ter uma voz para não entrar na política israelense. E faltava uma organização aqui no Brasil que pudesse educar a comunidade, ajudar a comunidade, traduzir livros, fazer uma série de trabalhos educacionais. E aí, to make a long story short, eu vim ao Brasil a convite da Márcia em 2014, em 2015, o convite foi em 2014, eu vim em 2015. Fiquei um ano no Rio, depois eu vim a São Paulo em 2016, saí do Hillel, estava muito focado, a paixão era muito grande por esse tema, e
E aí eu decidi começar a trabalhar com diplomacia pública. Em 2018, depois de ter feito um projeto, ter construído uma instituição, ter desenvolvido projetos educacionais, a gente abriu a Stand With Us Brasil, que é uma organização americana, fundada em 2001, nos Estados Unidos, durante a Segunda Intifada. Ela tem 20 anos. No mundo, a maior organização educacional de Israel no mundo. E ela tem dois papéis principais: educar as pessoas a respeito de Israel e proteger a imagem pública de Israel quando ela é publicamente atacada. Que ela pode ser publicamente atacada pela mídia, ela pode ser publicamente atacada por acadêmicos, ela pode ser publicamente atacada por outros, por formadores de opinião, e ela também pode, a Israel também pode ser protegida por pessoas também dessas mesmas áreas. No caso, protegida não significa proteger cegamente, mas que através de dados, fatos concretos e história acadêmica se possa trazer um pouco de luz para o conflito. E o que a gente está passando agora, como você trouxe, Luísa, o conflito, ele remete dentro das pessoas, pelo menos essa onda de antissemitismo que nós vimos no mundo, é um monte de gente que não apoia a existência de Israel, pelo menos a maioria delas, ou pelo menos grande parte delas, que foram protestar nas ruas. Eu não preciso perguntar para cada um que estava no protesto em Londres, queimando a bandeira de Israel, ou em Nova York, batendo em judeus só porque estavam de kippah, que se essas pessoas apoiam Israel de existir. Essas pessoas não estavam protestando uma política específica do Estado de Israel, elas não estavam protestando a sua solidariedade necessariamente os civis, infelizmente, que morreram do lado palestino, mas elas estavam exacerbando aí um ódio, um rancor, uma raiva muito grande pela existência de um lar nacional judaico, por N motivos que a gente pode agora citar, que é a negação de que os judeus são um povo e apenas uma religião, ou de que os judeus não têm direito a um Estado e apenas viver sobre domínio de outras nações e outros impérios, que é o que aconteceu por 2000 anos e desde 48 não existe mais. E no final das contas, a gente vê uma onda crescente de pessoas que estão, ou por ignorância, ou por antissemitismo, abrindo as suas opiniões a respeito de assuntos relacionados a Israel, que contém nesses discursos muita retórica que é contra a existência do Estado. Comparações, jargões, tentativas de deslegitimar, 2 pesos, 2 medidas, são pessoas que protestam as mortes de civis em Gaza, e eu acho que é legítimo protestar contra as mortes civis em Gaza, teria que protestar também contra as mortes civis em Israel, mas não protestaram, provavelmente, as mortes civis na Nigéria, com Al-Shabaab, ou não protestaram as mortes no Iêmen com os Houthis, não protestam necessariamente as mortes na Síria com o regime de Bashar al-Assad. E os números são muito maiores do que o que aconteceu em Gaza em 11 dias, infinitamente maiores. E claro que qualquer número é um número, e o número não faz de um lado errado e o outro certo, que é o que a gente também tenta ensinar, mas no final das contas só Israel está sendo foco, só Israel é criticado, só Israel é deslegitimado, só Israel não pode se proteger de foguetes que estão sendo jogados contra seus cidadãos. E quando Israel se protege desse grupo que tem as aspirações de destruir Israel se quiser, se pudesse, Israel também não pode reagir. Ou seja, Israel não tem o direito de existir e se proteger também não tem frente às atitudes do Hamas. E por fim, para concluir, a gente vê uma incoerência muito grande de quem está protestando. Muitas das pessoas que protestam, muitos daqueles que escrevem nas mídias sociais, são pessoas que nos países que elas moram, pelo menos no Ocidente, protegem igualdade, liberdade de gênero, liberdades homoafetivas, democracia, combate a discursos de ódio, etc., etc., de vidas das minorias importam, vidas dos negros importam, vidas dos índios importam, vidas de minorias nos Estados Unidos e em outros lugares importam, e importam de verdade, mas quando as vidas dos judeus estão em xeque ou são colocadas em um ponto de interrogação, essas mesmas pessoas não
se manifestam para colocar apoio a Israel. E a impressão que dá, pelo que a gente tem visto dos famosos com milhões de seguidores postando absurdos contra Israel nas mídias sociais, parece que eles acreditam que é o politicamente correto se pronunciar, se manifestar nessa causa, ou seja, não é uma questão somente de ser pró-palestino, porque qualquer um que apoia a autodeterminação palestina é pró-palestino, eu sou, Paulo mas se colocar contra Israel, porque eles têm uma visão totalmente deturpada do que o país é e representa, e no final das contas isso aumenta exponencialmente o antissemitismo. Verdade. Paulo, você quer falar um pouquinho para a gente também, se apresentar, falar as suas primeiras impressões sobre esse tema, o que você quiser falar, você é mais do que considerado aqui pela gente. Eu, como André, sou brasileiro, carioca, passei a minha juventude toda aqui. Filho da minha família, os dois ramos, a parte materna tinha vindo da Ucrânia, onde vieram por motivo de antissemitismo anterior ao nazismo. O antissemitismo da fim da era do tsarismo, início da era da Revolução. Fugiram da Ucrânia para vir, porque havia antissemitismo já não nazista, antissemitismo de origem, da Europa Oriental. A parte paterna veio de Tzfat, uma cidade onde haviam chegado judeus vindo a pé pela Europa no século XVIII. Eu sou descendente do Baal Shem Tov, um grande mestre racídico da história do povo judeu. Então, reuni-se desde cedo em casa visões múltiplas e visões diferentes e se sintetizavam no judaísmo ativo de vir de dois lugares diferentes, dois mundos diferentes e duas concepções diferentes. E eu me formei entendendo que o judaísmo era muito mais do que só o exercício do judaísmo local. Eu, desde criança, percebi, não por estudar, mas por sentir a confluência de várias correntes históricas de pensamento e religiosas dentro do judaísmo. Toda a minha infância, toda a minha pré-adolescência foi nesse ambiente. Nós ouvimos em casa as notícias do Oriente Médio de Israel com muito mais atenção do que as notícias do Brasil. Então, toda a minha vida, início de vida, estava voltado para o que acontecia no sionismo. Toda a minha família é sionista, líderes do sionismo no Brasil. Meu avô foi presidente da Organização Educacional Judaica, meu pai foi presidente de escolas judaicas, minha mãe foi presidente da WITS do Brasil durante algum tempo, secretária da WITS, uma figura icônica na WITS. O sionismo na veia, desde o início da minha vida. Não deu outra de que eu larguei a arquitetura. Primeiro larguei o estudo, fui fazer Mahon, larguei a arquitetura e fui fazer Mahon em Israel. Depois vim para o Brasil, fui Madrid, fui para Israel, fui membro de um kibbutz durante 6 anos, kibbutz do Shomer HaTzair. Não preciso dizer que é favorável a uma solução de 2 estados para 2 povos. Encontrei no meu kibbutz foi formado 10 anos antes, tinha sido formado 10 anos antes, exatamente quando estava sendo formado o Estado de Israel. Se estabeleceu em terras em que tinha havido antes uma aldeia árabe, aquele velho problema. Foram expulsos ou saíram por conta própria? Trabalhei junto em alguns momentos no vinhedo do kibbutz com árabes que tinham sido os donos do vinhedo e conversei com eles. Então, eu também fui testemunha desse problema do conflito, não só do ponto de vista geopolítico, histórico, religioso, mas o conflito das questões humanas que são envolvidas nisso. As aspirações de um povo, as aspirações de outro povo, a justiça de uma reivindicação, a justiça de outra. Então, me formei nesse ambiente e, quando voltei para o Brasil, comecei a estudar tudo que eu podia sobre isso. Da história do sionismo, da história do povo judeu, da história do conflito, e mergulhei quanto eu pude em compreender as raízes disso e cheguei à conclusão, primeiro, de que esse conflito não era inevitável. E que desde o início do movimento nacional judaico, que era o sionismo, e do movimento nacional árabe, pela independência das influências colonialistas na África e no Oriente Médio, que houve um entendimento entre esses dois movimentos nacionais desde o início. Eu tinha dito antes da introdução, o Emir Faisal, que era o líder do movimento nacional árabe, e Chaim Weizmann, que era o presidente da Organização Sionista Mundial,
se entenderam quanto ao futuro do Oriente Médio. Os dois se aceitaram mutuamente e prometeram se cooperar uns com os outros. Só que a lealdade do Emir Faisal a esse acordo se baseava em que a Inglaterra e a França cumpririam as promessas que tinham feito ao movimento nacional árabe de garantir. Os árabes colaboraram com a luta dos aliados contra a Alemanha e contra o Império Otomano. O Lourenço da Arábia é um exemplo disso. Ele comandou árabes para lutar contra os turcos e contra os alemães. Mas a troca disso seria a garantia pelas potências colonialistas da independência árabe. Eles não cumpriram essa promessa e, com isso, aí começou o conflito entre a presença nacional judaica e a presença nacional árabe. E se não houvesse isso, teria sido, talvez, uma presença de cooperação desde o início entre a realização dos dois movimentos. Então, na minha visão, na evolução da minha visão, esse conflito não era necessário. Ele foi uma consequência de influências externas, de promessas de outros fatores, e redundou no que redundou. A partir de 1920, o conflito, os pogroms entre a colônia judaica e os árabes atacando os judeus, assassinando os judeus e lutando contra a colonização judaica, contra a imigração judaica. E o resultado disso resultou em ser contra o estabelecimento de um único Estado Nacional Judaico em 27 mil quilômetros quadrados, contra o estabelecimento de milhões de quilômetros quadrados de dezenas de milhões de árabes, hoje são 18 Estados Nacionais Árabes. Então, essa resistência a um único Estado Nacional Judaico, num pequeno território a que ele tem direito histórico, esse conflito é o conflito que nós enfrentamos hoje. E a consequência desse conflito para alimentar um antissemitismo que é milenar, um antissemitismo que é histórico, tornou decisivo que o antissemitismo resistisse a toda a evolução da emancipação, do humanismo, dos direitos do homem e dos direitos nacionais de todos os povos. O antissemitismo visceral, que havia desde 2000 anos atrás, se juntou e foi alimentado pelo antissemitismo da resistência à presença nacional judaica em Eretz Israel. O resultado disso é o aspecto que o antissemitismo se reveste hoje, que nós vamos conversar sobre isso, e que se alimenta ao mesmo tempo da herança antissemita de séculos, com a nova herança antissemita da oposição à existência de um único lar nacional para o povo judeu, no único lugar da terra em que ele pode existir. Então, esse antissemitismo de hoje é a confluência desses dois antissemitismos históricos e o gerado pelo conflito, que era evitável e que poderia ter sido evitado. E é nesse contexto que eu queria conversar sobre o antissemitismo no que vai seguir agora. É exatamente isso, Paulo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com as perguntas, eu vou direcionar, mas eu gostaria que você e o André pudessem comentar e fiquem à vontade para trazer pontos de vista diferentes, para a gente poder realmente bater um papo aqui sobre isso. E a nossa primeira pergunta, Paula, a gente estava justamente pegando o gancho do que você colocou aqui. É claro que no atual cenário, o que a gente tem visto mais na ordem do dia é o antissemitismo proveniente do conflito, né? Até porque acabamos de vivenciar aqui uma tensão, mas a verdade é que não é de hoje e nem de ontem, é de muito tempo que o antissemitismo está presente. E aí o nosso primeiro ponto aqui para o debate é justamente a gente reconstruir e retomar assim, o que é o antissemitismo, né? O que é isso? E mais, quando e onde que surgiu esse termo, o antissemitismo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ok, é uma pergunta que tem muitas respostas ou nenhuma resposta. Eu responderia com outra pergunta. Bem judaico, né? Responder. Claro, isso é dialética judaica. O antissemitismo é um fenômeno que durante a história vai se expressando de diversas maneiras. Ele é vários fenômenos que vão acontecendo na história que você dá o mesmo nome. Por quê? Porque realmente ele tem tantos aspectos diferentes, ele tem tantas modalidades diferentes, tantas consequências, tantos contextos, tantas definições diferentes ao longo da história,
você poderia se perguntar se trata do mesmo fenômeno. O antissemitismo dos gregos, contra os judeus na Judéia, ele é resultante da resistência dos judeus de se helenizarem. Os judeus resistiram à cultura grega, foram combatidos pelos gregos, especificamente por eles. O antissemitismo dos gregos, a rejeição aos judeus, se antissemitismo é rejeição aos judeus, uma definição possível, é o de um tipo. O antissemitismo romano já é diferente. Já surge numa época em que eles viam os judeus como uma concorrência ao domínio romano geopolítico de Roma e viam a possível dinastia judaica dos reis judaicos. Você sabe que Jesus era descendente de Davi. Ele poderia ter sido rei dos judeus com direito próprio, em vez do Herodes que se associou aos romanos. O antissemitismo da Idade Média é construído em cima de mitos. Não é em cima de uma rejeição ao judeu, em cima de uma rejeição geopolítico-cultural, mas em cima de mitos. Os judeus envenenavam os poços que geraram a peste negra, os judeus bebiam sangue de crianças cristãs, os judeus faziam das matzot com sangue de crianças cristãs, os judeus assassinavam Jesus de novo, cravando facas na hóstia sagrada do ritual católico. Todo o antissemitismo medieval que gerou pogroms, extermínio de judeus em várias cidades, na Inglaterra, na França, na Alemanha, esse antissemitismo medieval tinha uma causa de reação ao judeu, reação à maldade do judeu, ao demonismo dos judeus. É outro tipo de antissemitismo. O antissemitismo nazista, o antissemitismo da Igreja Católica na Espanha e em Portugal, o antissemitismo reativo, não é um antissemitismo contra o judeu, é um antissemitismo contra a religião judaica, que teria solução com a conversão total dos judeus. Então, já é outro tipo de antissemitismo. O antissemitismo nazista é um antissemitismo racista, um antissemitismo de não... O judeu não precisava ser culpado de nada. Ele não precisava ter envenenado poços, não precisava ter matado crianças cristãs, ele não era acusado de nada, ele só era acusado de uma coisa, de ser judeu. A própria existência do ser judaico era o motivo do antissemitismo. E o antissemitismo de nossa época, eu diria que é uma simbiose que se alimenta de tudo isso, que soma todos os antissemitismos. Por quê? Porque o arquétipo do judeu, aquele judeu miserável, judeu demoníaco, não é só o arquétipo do judeu que foi ocupar a terra palestina e expulsou os palestinos. Ele é a soma de todos os arquétipos somados ao longo da história e que vai alimentar, na hora que há um argumento político contra ele contemporâneo, ele vai alimentar o argumento contemporâneo com as figurações arquetípicas do judaísmo através do século. Então, o judaísmo, concordo com o André, que o judaísmo atual é muito alimentado, porque ele não tem outra explicação hoje. O judeu hoje, ele se veste igual, ele não tem mais aquele tipo, o judeu que se veste de capotes negras, que tem peiot e que se alimenta de comidas estranhas. O judeu hoje é emancipado, ele come a mesma comida, ele vai nos mesmos lugares culturais, ele fala as mesmas línguas dos lugares onde está. Ele não é reconhecível na rua de um não-judeu. Mas e aí, o que vai se buscar para aquele judeu quando existe um programa contra os judeus político motivado pela maldade dos judeus em conquistar a terra palestina? O arquétipo que figura não é o do judeu em Israel só, aquele que vai conquistar a terra palestina. É o arquétipo acumulado durante gerações e o que vem à tona no antissemitismo atual, que é motivado hoje, a argumentação é por aquilo que foi feito, a usurpação de direitos nacionais na Palestina. O antissemitismo se alimenta disso como argumentação, mas se alimenta na visão, na arquetípica do judeu através do século. Eu diria que o antissemitismo hoje é a soma de todos os antissemitismos através da história. Então, motivado, eu diria que, de novo permitido, com o pretexto do crime israelense, do crime sionista, de usurpar uma terra alheia e se estabelecer no lugar a que ele não tem direito. Então, nós temos hoje, na realidade, a soma de todos os antissemitismos através da história. E isso caracteriza, porque quando se grita morte ao judeu,
porque não é só porque o judeu tomou a terra da Palestina, é porque o judeu também tem somado contra si todas as imagens que foram formadas contra ele ao longo do tempo. Então, eu diria que o antissemitismo hoje é a soma de todos os antissemitismos com o catalisador do sionismo usurpador em terras palestinas. Assim eu definiria hoje, e você perguntou como ele surgiu. O termo não é importante, o termo surgiu na Alemanha em 1979, um homem chamado Wilhelm Mark, que era um antissemita. Como o antissemitismo havia resistido à emancipação e ao iluminismo, como ele havia na Alemanha, como ele existia na França, no processo dele, como ele continuava no mundo apesar da emancipação e do iluminismo, e como não havia semitas na Alemanha a não ser judeus, que não havia naquela época semitas que não fossem judeus, ele caracterizou o antijudaísmo, do qual ele fazia parte, com o termo antissemitismo, que na realidade é um termo inadequado, porque o antissemitismo, o que existe é um antijudaísmo que recebeu o nome de antissemitismo. Exato. Eu acrescentaria, perfeita a colocação do Paulo, eu acrescentaria também o fato de que o racismo, o preconceito e a fobia a minorias e grupos religiosos ou grupos nacionais ele foi ilegalizado no que nós conhecemos como modos do politicamente correto recentemente. Se a gente for analisar a escravidão, não só na América Latina, mas em outros lugares do mundo, direitos de igualdade de gênero em democracias, a Suíça só foi autorizar a mulher a poder votar em 1971. Israel já tinha uma primeira-ministra mulher nesse mesmo ano. Então, se a gente for partir desse princípio, o que nós consideramos hoje ultrajante, que é a judeofobia, o anti-judeu, o anti-judaísmo, o anti-judeu, há 100 anos atrás, há 150 anos atrás, era algo muito natural, no final das contas, para as pessoas serem antissemitas. Não estou falando que a maioria era, mas era aceitável, era muito padronizado. Tanto que o nazismo, como via racial de fascismo, né? O livro do Yuval Harari, ele fala a respeito de que o nazismo é meio que uma terceira via, porque ele tem questões muito de extrema direita, como o fascismo, mas ele fala no livro, o nazismo exagerou tanto no seu racismo que ele deslegitimou o racismo em outros lugares do mundo que tinham práticas racistas que era padrão. Por exemplo, na Austrália, existiam cientistas que faziam testes químicos e consideravam que era possível. Naquela época, eles achavam que existiam seres humanos inferiores e superiores, que é o que o nazismo acreditava também. E que o nazismo foi tão... Ele exagerou tanto na questão do racismo que o racismo perdeu tração no resto do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que se a gente voltasse para a história, não tenho muito como saber, mas assim, de uma certa forma, se os meus bisavós ou tataravós eram religiosos, kasher, shomer Shabbat, eu fico imaginando, porque eu sempre me perguntei isso, né? Existem muitas questões tradicionais da vida cotidiana judaica que fizeram os judeus sempre viverem muito ligados entre eles e pouco ligados com o exterior, seja por questões educacionais, seja por questões culturais, seja por questões religiosas. Não pode comer comida não kasher, não pode tomar vinho não kasher. Imaginem, há 1000 anos atrás, nas tavernas na Inglaterra, ou sei lá onde existiam judeus naquela época, os judeus não podiam sentar com os não-judeus para tomar vinho, porque o vinho não era kasher, e todo mundo era religioso, ou pelo menos a maioria. Então, essa divisão, esse fechamento para tradições, para essa questão mais
mais, não excludente, mas protegida para questões do dia a dia, do cotidiano. Afinal, o judaísmo ele não é só uma questão de fé, é uma questão de comportamentos diários. Você precisa lavar a mão desse jeito, você precisa dormir desse jeito, você precisa comer desse jeito, você precisa estudar desse jeito. Ter o cabelo desse jeito. Precisa ter o cabelo desse jeito. Roupa desse jeito. Então eu acho que essas regras, e aí eu até traria um outro pensamento depois dessa fala. Eu acho que essas regras fazem com que o judeu seja visto pelo outro como diferente. Então, o judeu não era visto nem como francês, nem como inglês, nem como nada, porque ele chegou lá em um dado momento, 300, 400, 500 anos atrás, e ele veio de um lugar que ele também chegou e foi expulso. E eu acho que tinha era muita história, muito telefone sem fio, do tipo, o que acontece com esses caras que são expulsos de todos os lugares? Eles devem ser um problema. E aí você junta com uma outra coisa, Luísa, que você falou no começo, que tem o estigma de que todo judeu é rico. Não é verdade, não é todo judeu é rico. Aliás, se eu fosse contar agora, eu acho que a maioria dos 15 milhões de judeus não são ricos. Não estou falando que são pobres, mas não são ricos. Eu acho que existe uma questão que eu acho que é uma coisa bastante interessante a respeito da história de uma forma mais concreta. Assim, eu sempre tive muita curiosidade por essa questão. Então, eu voltei para trás e eu lembrei de um dado importante. Há 500 anos atrás, em 1490 e pouco, 1470 e pouco, eu não lembro agora, o Paulo talvez saiba, o ano exato da Revolução da Prensa. Então, quando teve a Revolução da Prensa, todo mundo começou a poder... Todo mundo, mas a Europa, que estava na Idade Média, lutando guerras medievais, se matando, né, e matando uns aos outros, lá no Oriente, a medicina florescia na Pérsia. E aí tem a Revolução da Prensa, e aí tem a Revolução da... As pessoas começam a ter acesso a jornais, a livros, e começam a aprender a ler e escrever. E a população sai de uma idade das trevas, da ignorância, e entra na idade do conhecimento. E a Europa faz uma transição de Deus para a ciência. E eu acho que, se a gente for considerar antes da Idade Média, antes da Idade Moderna, se as pessoas não sabiam ler e escrever, só a realeza, então a realeza tinha de conhecimentos específicos, inclusive de como fazer riqueza para a sua população. Os judeus, eles saíam da curva pelo seguinte fato de que os judeus não, além de juntos e conviviam juntos, os judeus tinham que fazer bar mitzvah e bat mitzvah. Então as pessoas, os adultos ensinavam os jovens a ler e escrever em um mundo que ninguém sabia ler e escrever. E isso fez com que tinos comerciais ou outros tinos surgissem em que os judeus tinham uma educação, não estou falando nem melhor e nem pior, mas diferente do todo, por causa dessa característica única de não comer, tomar vinho e se educar com os outros, e sim entre eles, por questões religiosas, e ter um desenvolvimento intelectual diferente da média para o mundo daquele momento, que fez com que os judeus pudessem, entre aspas, florescer mais do que a média do resto, comparado com a população, tirando a realeza em determinadas situações. E isso gerou raiva, gerou inveja, gerou perseguições, gerou morte, gerou inquisição, gerou muita coisa. Então, eu acho que o que eu traria para hoje, eu acho que isso que é interessante. Veja só que engraçado, o judeu se transforma. A imagem do judeu se transforma, porque o judeu tem a imagem do religioso. O antissemitismo de Dreyfus, né, que Dreyfus sofre, ele é um antissemitismo que mesmo um capitão do exército, mesmo um patriota francês,
mesmo não usando as roupas tradicionais, mesmo falando francês fluente, o antissemitismo reinava. E foi o que Herzl viu e falou: nem assimilação ajuda a combater o antissemitismo. Então não há outra solução a não ser um lar nacional judaico. E aí a imagem do novo judeu. E o que mais me pega hoje, em 2021, que eu vejo pessoas falando, não é contra os judeus, é contra Israel, mas a imagem que esses que são contra Israel têm dos judeus que eles consideram plausíveis são judeus assimilados, não são judeus. Ou seja, são judeus de religião, mas são judeus que não parecem ser judeus. Isso por si só já é um antissemitismo, né? Porque se você não tem preconceito com um judeu porque ele não parece judeu, porque ele parece com você, então, não, se você parece comigo, é que nem você, eu vou dar um exemplo, ao contrário, tem muitos árabes israelenses que se assimilaram à cultura israelense. Então, eles vão para balada, vão para night, desculpa a falha, bebem álcool, não são religiosos. Então, não tem problema com esses árabes? Não tem problema com nenhum árabe. Os religiosos também não tem problema. Com quem usa kafia, com quem usa véu, também não tem problema. Não tem que ter problema com a imagem de tradições e nacionalismos, contanto que você ou que outra pessoa não seja contra a minha existência. E é por isso que eu fico às vezes, muito crítico a movimentos que protegem direitos de minorias em diversos lugares do mundo. Eu poderia pegar a Linda Sarsour, que é uma ativista americana palestina, que usa véu, muçulmana, e que fala extremamente de forma agressiva contra Israel. E quando ela fala My Jewish Brothers and Sisters, para ela, são aqueles Jewish Brothers and Sisters anti-sionistas. Se você for sionista, ou seja, se apoiar a ideia que Israel exista, você já não é mais Brothers and Sisters. Então, parece que o antissemitismo ele anda assim. Se você não for que nem eu vou ter um certo preconceito com você. Então, o antissemitismo é pelo diferente. Para você não sofrer antissemitismo, você tem que ser igual, tirar aqui para a cabeça, o que na minha opinião é um absurdo, é o cúmulo que a gente não tem que deixar acontecer. Porque a ideia do antissemita, eu termino com isso, a ideia do antissemita é apagar o judeu. É fazer com que o judeu não exerça nada judaico fora, seja religião, ou seja, uma identificação nacional. Exatamente. E é nesse gancho entre o antissemitismo e o antisionismo que a gente vai entrar agora, né? Porque qual seria a proporção? Será que é possível ser sionista e antissemita, ou ao contrário? Será que uma coisa está extremamente ligada à outra? Como que essa discussão ela se sobrepõe, né? São coisas que são muito ligadas. Então, como que você vê isso, André? O antisionismo e o antissemitismo, essa conversa? Olha, vamos colocar de uma forma bem utópica, né? Se você pegar uma pessoa agora que não acredita na ordem mundial, é uma pessoa que advoga pelo fim do dinheiro, pelo fim da internet, pelo fim dos estados. E ela também é contra a existência de Israel porque ela é contra todos os estados. Ela não é antissemita, porque ela tem uma outra visão, ela deu uma viajada, já uma coisa, né, fora do prumo, em relação de uma coisa global, uma ideia global, não é específica. Agora, se a pessoa... Agora, eu vou dar outro exemplo. Os Naturei Karta, ou os Satmers, que são duas linhas específicas pequenas de religiosos ultra ortodoxos judeus. Naturei Karta, vocês sabem quem são. Satmer é uma outra linha bem antisionista também. Essas pessoas, elas não são contra a existência de Israel porque Israel é judeu.
Eles são contra a existência de Israel política, porque na cabeça deles, o judaísmo é o que eles praticam, e na visão e interpretação deles, que é uma minoria da minoria da minoria dos judeus no mundo, Israel, uma entidade política soberana ou uma soberania judaica na região da terra de Israel só pode ocorrer com a chegada do Messias. O que, na verdade, se chega na seguinte conclusão: essas pessoas, os ultra ortodoxos que não são a favor da existência de Israel, como uma entidade política soberana que pertence à classe e às nações do mundo, eles não têm aspirações nacionais. Eles têm aspirações existenciais, religiosas e só. Porque dentro da visão e da vida e da filosofia que eles vivem, é tão forte a fé dentro de tudo que o judaísmo, na interpretação deles, traz, que não há como uma invenção ocidental chamada Estado, fronteira, ministérios e primeiro-ministro possa existir dentro de um conceito de pertencimento a uma nação que não seja algo estritamente religioso. Porque eles não têm aspirações nacionais, eles têm aspirações apenas religiosas. Não acredito que um seguidor de Satmar ou um Naturei Karta seja antissemita per se, mas existe sim preconceito de muitos dessas linhas com outros judeus que não são dessas linhas. Existe muito preconceito interno, né? Mas não só dentro dos judeus, existe isso dentro da comunidade LGBT, existe isso entre o povo negro, existe isso entre os índios, entre latinos. Você tem várias denominações que têm preconceitos internos também, não só externos, mas internos também. Divisões ideológicas, de sentido, existenciais e futuro, etc. e tal. Então, essas pessoas são usadas, isso ficou mais engraçado, os Satmars, os ultra-ortodoxos que queimam a bandeira de Israel, são usados por aqueles que querem justificar, até os judeus são anti-Israel. E quem usa eles? A extrema esquerda. Talvez a extrema direita também, mas eu vejo a extrema esquerda usando eles. E a extrema esquerda, que é super anti-religião, super anti qualquer coisa que imponha regras baseadas em dogmas da liberdade das pessoas, usam religiosos ultra-ortodoxos que limitam bastante o direito dentro da sua sociedade onde eles vivem. Para quem não viu Unorthodox, vejam, para justificar um ponto. Olha o judeu, que são 5.000 pessoas no mundo inteiro, os Naturei Karta. Olhem os judeus antissemitas. Olhem os judeus antisionistas. Esses são os judeus verdadeiros. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? E Martin Luther King falava isso, né? Quando você critica os sionistas, você está falando judeus, isso é antissemitismo. Eu não acho que criticar antissemitismo, mas eu acho que o uso, a palavra sionismo, eles estão adjetivando a palavra. É um nome próprio. Sionismo é o nome do Movimento Nacional de Autodeterminação do Povo Judeu. Só que tem um nome próprio. Então, em vez de ficar falando movimento judaico, movimento judeu, movimento judaico, movimento de autodeterminação judaico, as pessoas falaram sionismo, ponto. O sionismo nada mais é do que o lar nacional judaico naquela região. Não é em toda a região, é uma parte da região. O sionismo ele pode ser muitas coisas. Existem sionistas religiosos, existem sionistas de direita laica, existem sionistas de esquerda, existem sionistas de centro, existem sionistas pragmáticos, existem sionistas ateus, existem sionistas judeus, existem sionistas não judeus, porque quem apoia a existência de Israel é sionista. Da mesma forma que quem apoia o movimento de autodeterminação de Montenegro, que se separou da Iugoslávia, também é pró-movimento de autodeterminação do povo de Montenegro, só que talvez eles não tenham um nome próprio para o movimento. E eu acho que está sendo usado de forma errada, porque é politicamente correto eles usarem isso falando não sou anti-judeus, sou contra o sionismo. Ou sou contra os sionistas.
Engraçado, tem uma pesquisa do Anti-Defamation League dos Estados Unidos, uma das maiores organizações do mundo em combate ao antissemitismo, diz que em 86 a 94% dos judeus do mundo se identificam como algum tipo de sionismo. Entre 86 e 94%. Então, o que acontece? Eu sou contra o judeu, as pessoas falam assim, eu sou contra Israel. Ou seja, em outras palavras, eu não sou contra o judeu indivíduo, mas quando há um coletivo de judeus que querem se autodeterminar, aí eu sou contra eles. Ou, então, se você é contra Israel, em outras palavras, está falando, eu sou contra os judeus terem como se proteger do antissemitismo em uma nação. Não, eles têm que viver embaixo de outras nações. Mas por quê? Eles são inferiores? Não podem ter autodeterminação? Nem todo povo tem autodeterminação no mundo, eles dizem. É verdade, nem todo povo tem autodeterminação. E nenhum outro povo na história sofreu um holocausto como os judeus sofreram. Porque genocídio existiram vários. Holocausto é único, infelizmente. Os judeus foram os únicos que passaram isso. No sistema industrial totalmente planejado, da forma que foi, nos números que foram, nunca nenhum outro povo sofreu isso na história que se tem conhecimento. Então, felizmente ou infelizmente, os judeus tiveram que passar, infelizmente, por isso, para felizmente acelerar o processo de autodeterminação, sendo que Israel iria ser criada mais cedo ou mais tarde, independentemente do Holocausto, talvez acelerou um pouco mais o processo depois da Segunda Guerra Mundial. E para terminar, o que eu acho que muitas pessoas, eu vejo pelo meu trabalho, as pessoas escrevendo assim, políticas sionistas do Estado sionista de Israel. Eu viro para a pessoa e falo, o que você está falando? O que quer dizer? O que você se refere quando você fala sionista na tua frase? Eu até estava conversando com eu tenho uma seguidora árabe, muçulmana, jovem, que eu nem sei o nome dela. Ela me segue, conversa comigo já há alguns meses, e ela falou o seguinte, ela falou, olha, eu já entendi algumas coisas por sua causa e tal, não sei o que e tal, mas eu não entendo, mas eu sou antisionista. Eu falei, o que é sionismo para você? Nessas políticas sionistas, eu falei, posso dar uma dica? Em vez de se falar políticas sionistas, fala assim, eu sou contra esta política específica deste governo de Israel agora. Sabe por que eu estou te falando isso? Eu falei para ela, porque não importa qual é o governo. Todo Israel é uma política sionista, porque é uma política nacional. Não existe. A nação é uma nação criada pelo movimento de determinação do povo judeu naquela região. Se o cara vai construir uma estrada dali ou aqui, isso não é uma política sionista, isso é uma política. Ponto. Não é uma política sionista. É que nem se falar que quem for agora construir uma estrada ou não construir uma estrada é mais patriota ou menos patriota ou é antipatriota brasileiro. Não faz sentido nenhum. Por isso que, dentro da definição internacional que foi desenvolvida pelo IHRA, o International Holocaust Remember Alliance, que é uma aliança de um conjunto judaico de vários países que assinaram uma definição de trabalho, que eles chamam, de combate ao antissemitismo contemporâneo e ao antissemitismo clássico, e parte da definição diz comparar Israel com a Alemanha nazista, dizer que Israel não tem o direito de existir, ou dizer que Israel é um projeto racista, usar terminologias da Segunda Guerra Mundial para se referir ao conflito palestino-israelense. E eles fazem um adendo bem grande, dizendo que críticas ao Estado de Israel e ao governo de Israel não é antissemitismo e podem e devem acontecer. Mas esse tipo de crítica, esse tipo de comparação, ele está voltado para deslegitimar e desumanizar Israel e a história de Israel, e isso é o antissemitismo contemporâneo. Então, na hora que alguém fala que Gaza é Auschwitz, ou que os soldados israelenses se comportam com os palestinos como os alemães nazistas se comportavam com os judeus, isso é antissemitismo. Eu posso só fazer um adendo, André, acho que vale a comparação também para somar nesse sentido, porque eu vi, acho que muita gente viu também os comentários do tipo, os judeus não aprenderam a lição com o Holocausto, né? Então tem
Eu acho um fenômeno impressionante como essas coisas passam muito batido por muita gente. Acho que o objetivo nosso aqui é realmente poder fornecer esse debate e trazer assim a público, né? Porque tinha alguma a questão é assim, eu tenho um amigo meu que escreveu isso uma vez, ele falou: tem alguma coisa para aprender? Peraí, a gente tinha alguma coisa para aprender, a gente estava de castigo, a gente fez uma coisa errada e botaram a gente de castigo para a gente aprender alguma coisa, a gente não aprendeu. Só a frase "não aprenderam nada" é uma frase antissemita. E eu quero dizer uma coisa para todo mundo que está escutando a gente, tá? Esse é o nosso lugar de fala. Vocês já devem ter escutado essa frase alguma vez. É nós que devemos definir o que é para nós antissemitismo. Ninguém que está fora desse círculo pode dizer o que é ou não é antissemitismo. Vou dar um exemplo. Quando eu viro para alguém que está falando alguma coisa, eu viro para um amigo na academia, eu falei: eu quero te falar uma coisa muito séria. O que você está falando, nós judeus entendemos como antissemitismo. Gente, o cara vira e fala: eu não considero, eu não concordo. Troquem agora, coloquem o povo negro. Se chega um coletivo ou uma pessoa negra e fala assim: eu considero isso racismo, e um branco responde para ele: eu não considero, eu acho que eu vou discutir com você. O caos que não ia ser. É deles o direito de dizer o que é ou não é racismo? É eles decidem se a gente deve chamar eles de povo negro ou povo preto, que estava na discussão recente, há um pouco tempo atrás. É eles que devem decidir se a gente deve ou não deve falar frases que foram inventadas na época da escravidão. Eu, por exemplo, não sabia que denegrir era uma palavra ruim. Eu parei de usar. Uma vez um amigo me chamou a atenção, porque a gente está acostumado a usar essas palavras. Eles definem isso, não a gente. Antissemitismo, a gente define. Então, quando chega um professor ou alguém que fala: não, mas isso não é antissemitismo, eu só sou contra a existência de Israel, são os judeus que definem isso. Se você é contra o único lar nacional do povo judeu, e você não é contra nenhum outro estado, tirando dezenas de estados fantoches que foram criados totalmente artificiais. Não vou agora ficar citando porque, enfim, não é o tema, que foram criados por impérios, a fim de dar um território para uma família. E assim se criou o país, com o nome da família. Israel não tem o direito de existir, mas esses países têm, ninguém fala desses países. Isso é puro antissemitismo. É a gente que define isso. Verdade. E, Paulo, fala um pouco para a gente também o que você sente a respeito desse tema. O anti-sionismo, assim, a gente vê que existe também uma certa confusão, assim, para a maioria das pessoas, entre a crítica ao governo, a crítica ao Estado. Às vezes elas se confundem, ou propositalmente, porque são realmente antissemitas que estão falando, mas também eu acho que tem muita desinformação, né? Os meios de comunicação, as mídias, elas passam uma informação um pouco errada, equivocada, e eu acredito que tem muita gente que acaba reproduzindo um discurso contra o Estado ali, um discurso antissemita, mas que, na verdade, ele estava querendo falar mal do governo e gera essa confusão. O que você acha sobre isso? Qual é o seu ponto de vista nessa discussão? Eu vou tentar chegar lá, mas por um caminho que eu acho de construção de processo histórico. Né? Mas vamos chegar lá. Mas é preciso entender que isso é um processo. Nós estamos tratando de fenômenos contemporâneos, tentando, como o André colocou muito bem, discernir o que a palavra moderna sobre os judeus, sobre Israel, sobre o sionismo está dizendo de nós. E todas as incongruências que isso encerra. Mas eu quero entender esse processo, por que isso acontece e o que aconteceu no processo. Eu estava dizendo antes, eu queria depois continuar para ver a oportunidade, de que, na realidade, o antissemitismo histórico é tão longo e tão diverso, em tantos aspectos diferentes, que a gente tem o direito de perguntar como é que... Será que o povo judeu foi tão pecador assim de justificar tantas acusações, todas elas justificadas? O antissemitismo é uma reação a uma atitude judaica da história? E, se não for, por que são evocadas tantas atitudes judaicas da história diferentes? Por que até a Idade Média
até durante a Idade Média, o antissemitismo era uma reação, suposta reação ao judeu. O judeu que não se aculturava, o judeu que não queria se cristianizar no Império Romano, o judeu que envenenava poços, o judeu que assassinava a hóstia, o judeu que fazia matzot com sangue de crianças cristãs. Sou antissemita porque eu estou reagindo ao judeu. Mas vem um momento na emancipação que o judeu já não pode ser acusado de nada disso. O judeu se veste como todo mundo, é igual a todo mundo, aparece com todo mundo, fala a língua de todo mundo, vai aos mesmos lugares. Quando isso não pode, quando o antissemitismo não pode mais ser reativo, porque não tem ao que reagir, surge o antissemitismo teórico, conceitual, o antissemitismo racista, que diz: não importa o que você fez, nem culturalmente, nem envenenado, o que importa é que você é judeu e só isso basta para eu ser contra você. Por que, então, que surge, quando não se pode ser reativo, surge o antissemitismo proativo, de definir o judeu? E o que acontece hoje? Hoje ele é reativo ou proativo? Eu queria chegar a esse ponto. O antissemitismo, hoje, ele usa o argumento reativo para se exercer proativamente. Ele usa um pretexto, não mais o poço, não mais a matzá, não mais a assassinato da hóstia, mas esse povo miserável que usurpou o território de outro povo. Então, se aproveita um fato geopolítico da agora para se acusar o judeu. É a mesma coisa que criar uma teoria racista do judaísmo. A pergunta é por quê e qual é a solução. O porquê está na natureza do preconceito. O preconceito precisa de si mesmo. A explicação para isso é que o preconceito ele não precisa do judeu. Ele precisa do judeu como pretexto do preconceito. O preconceito é um processo socioeconômico, psicológico, político, geopolítico, de encontrar o culpado pelas misérias, pelas agruras do mundo. Eu preciso ter um culpado. O preconceito é a busca de culpado. E o povo judeu, é o culpado por excelência, que, como disse o André, ele é o diferente, ele se manteve diferente, ele se propôs diferente e se tratou de ser diferente. Ele foi diferente para se proteger, e essa proteção acabou sendo um ciclo vicioso, motivo da sua exclusão. Então, através de todo o processo histórico, o judeu é o candidato número 1 a ser o diferente, que é o acusado de todos os males. E o mal atual político é o judeu ter ousado, mas ele ousou fazer isso. Tantos outros povos fizeram coisas piores, tantos massacres de povos existiram, continuam existindo, em Darfur, onde você olhe, na Bósnia, em qualquer lugar que você considere, e não existe nenhum movimento universal e conceitual contra eles. Pelo menos não na forma com que Israel já foi condenada centenas de vezes na ONU. É o país mais condenado que a soma de todos os outros países. Quando tantos outros crimes humanitários são exercidos aqui, se escolhe um povo que luta pela sua sobrevivência para condenar por quê. A pergunta é por quê e qual é a solução. O antissemitismo hoje, eu estava tentando dizer isso, é a soma de todos os antissemitismos através da história com um novo pretexto que é a geopolítica do momento. Esse pretexto do momento é o pretexto do pobre coitado oprimido pelo opressor. O povo de Deus se transformou em opressor do pobre coitado oprimido. Ou seja, antes de 1967, o judeu era opressor por ter ocupado terras que pertenciam a outro povo, mas não é verdade. A ocupação judaica da Palestina foi uma ocupação pacífica através do movimento de colonização por compra de terras e por redenção da terra, e não por opressão. O movimento sionista não previa a expulsão de nenhum árabe, não previa e não pregava a expulsão de nenhum árabe. Mas a verdade é que é preciso um bode expiatório. E, infelizmente, essa noção do crime geopolítico praticado na Palestina é a corroboração daquele grupo que procura sempre a vítima para apoiar a vítima, que é a esquerda. O que eu queria levantar como última contribuição, essa é a pergunta de por que a esquerda é tão contra Israel, Israel, um país que é o mais progressista do Oriente Médio. O país foi colonizado e preparado por forças socialistas, os kibbutzim e os moshavim, bandeiras vermelhas em Tel Aviv. Como é que a esquerda não enxerga isso?
como é que a esquerda entra na conversa de que Israel é um opressor e um oprimido que não existe, porque os palestinos poderiam ter sido seu Estado desde o primeiro momento, desde 1937, quando a Comissão propôs a divisão da Palestina em dois, desde 1947, desde 1967, sempre puderam. Em 1967, Levi Eshkol propôs: vamos fazer um tratado de paz definitivo em troca da devolução dos territórios, que foi negado. Não houve opressão, porque houve uma defesa contínua, mas quando surge a possibilidade do pretexto, a esquerda sobe em cima. Então, eu diria que o antissemitismo contemporâneo, na verdade, é a soma de todos os preconceitos históricos e milenários que criaram estereótipos que são adotados, que estão na cabeça das pessoas. O judeu ainda é caracterizado como aquela caricatura do Der Stürmer, aquele judeu de nariz aquilino, sedento de sangue, sedento de dinheiro. Isso sobrevive, porque é preciso manter o inimigo comum, que é o diferente. E eu diria hoje que a luta contra o antissemitismo, no nosso caso, não é a luta contra aquele antissemita estrutural que acredita piamente no que Hitler dizia, que o judeu é, por definição, ser maligno. Contra esse não há como combater. Ele está contaminado pela sua própria ideologia. Eu diria que a luta contra o antissemitismo, a nossa luta de vocês, a nossa do Hillel de Israel, é a luta contra todos os desavisados que veem a distorção da história e não enxergam. E é só ir nos jornais para conhecer os fatos históricos. Então, eu acho que a nossa luta contra o antissemitismo contemporâneo é acender a luz, é mostrar. Uma vez eu escrevi um artigo que disse que os vampiros se alimentam do sangue alheio para continuar a serem vampiros. E o antissemitismo é uma forma de vampirismo. E a única forma de combater o vampirismo é a luz. A luz mata o vampiro. Nós precisamos apontar. O André está para ir para isso, e nós todos temos que estar aí para isso. A verdade histórica, a verdade factual, a verdade como antídoto das distorções, dos estereótipos que já são construídos ao longo de 2000 anos. Não é fácil, não é só a acusação de Israel como vilão dos palestinos. Essa é uma acusação que é aproveitada, mas o que está por trás dela, na mentalidade, na visualização das pessoas, é o judeu do gueto, é o judeu do Der Stürmer. Quando se fala em Israel, se imagina esse judeu. E ele tem que ser morte a ele. Morte a esse judeu usurpador, esse judeu prestamista, judeu banqueiro, judeu. Então, na verdade, não é esse fato é fácil de desmentir. O que é difícil de desmentir é a imagem que ele desperta, a imagem que é associada a isso, a imagem antissemita e não anti-sionista, e não anti-israelense. Seria fácil demonstrar que não existe crime israelense, crime sionista na Palestina. Difícil dissociar essa alegação de crime da imagem estrutural construída através do século dos judeus. Então, nós temos que, ao mesmo tempo, fazer o que a André faz, que é demonstrar com os fatos que não existe, na realidade, usurpação nenhuma, que sempre houve a possibilidade de 2 estados para 2 povos, e quem recusou isso não fomos nós, quem recusou isso foram eles, e que a solução está no momento em que eles disserem claramente, todos, estou falando todos, Hamas, Hezbollah, Irã, realmente é 2 estados para 2 povos, mas no fim definitivo do conflito não há mais reivindicação nenhuma a fazer. Isso tem que ser atingido, mas também tem que ser atingido a evocação da imagem judaica que isso desperta. O judeu do Der Stürmer, que ainda não se dissociou das imagens nem das esquerdas do mundo, nem das direitas do mundo, nem dos desavisados do mundo. É para os desavisados que nós temos que voltar ao nosso holofote. Porque convencer um islâmico radical de que isso é verdade é muito difícil. Mas convencer uma pessoa que não entende nada, que se deixa levar por essa retórica, com os fatos, com a luz da nossa realidade, com a luz da verdade, que é a nossa verdade, que é a verdade universal. É isso que o André está fazendo, mas todos nós temos que fazer, cada um do seu jeito e no seu terreno. O Biden falou durante a guerra agora, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, falou o seguinte, ele falou: enquanto a região não disser claramente que reconhece o direito de Israel a existir como um Estado judeu, não vai haver paz. Mas essa é a chave final, claro. Essa é a chave. Essa é a chave, porque não adianta ter um Estado palestino com o Hamas, com o Hezbollah, com o Irã, com a radicais islâmica, dizendo
vai ser mais um ponto de ataque para Israel, mais uma base de ação contra Israel. Imagina o Hamas lançando foguetes a 16 quilômetros de Tel Aviv. Então, na verdade, a solução... Eu digo outra coisa para contribuir na minha contribuição final. Eu não acho que nenhum acordo de paz assinado hoje resolve a questão. O que eu acho é que um acordo de paz muda a direção do conflito. Ele cria uma dinâmica nova, uma dinâmica que os Emirados Árabes já perceberam, que o Marrocos já percebeu, que a Jordânia e o Egito já perceberam, que o Bahrein já percebeu, uma dinâmica que diz: quem sabe é possível haver essa convivência, e os fatos vão gerar percepção dessa possibilidade, e a possibilidade vai superar as impossibilidades que nós alegamos que existem. Porque enquanto existir resistência ao sionismo e resistência a Israel, a paz é impossível. É verdade. Mas vamos criar possibilidades que, ao evoluírem, vão demonstrar que elas superam as impossibilidades. E é isso que temos que trabalhar por. Isso está sendo feito, na verdade. Mas a nossa luta contra o antissemitismo é lançar essa luz, a luz de que a solução é possível, contanto que a impossibilidade não seja uma escuridão a se opor à luz que nós podemos criar. A luz da convivência, a convivência é possível, ela sempre foi, ela não foi possível porque a negação não veio do nosso lado, é preciso trabalhar para mudar a direção. Eu não acredito na paz amanhã, mas eu acredito num processo que pode levar à paz de Rui Barbosa. Eu sempre menciono isso. A paz de Rui Barbosa não é a paz dos contratos, que se rasgam em um instante. A paz de Rui Barbosa é a paz que vem do coração dos povos. Quando houver paz no coração dos povos, haverá paz. É preciso plantar a paz no coração dos povos, dos nossos inimigos, difícil. Mas aqueles que são desavisados, que são nossos inimigos por erro de avaliação, nós temos que plantar nesses corações a vontade dessa paz. Eu acho isso possível. É uma utopia, mas utopia é possibilidade, não impossibilidade. Trabalhar nessa direção. Obrigado, André, por fazer isso tão bem. Obrigado você também. Obrigado a todos. Pessoal, vou pegar o gancho aqui. Acho que algumas das perguntas que fizeram aqui para a gente no chat já foram um pouco respondidas. Assim, os temas foram tocados. A verdade é que, se deixar esse pessoal aqui, a gente fica discutindo sobre esses temas até amanhã. Assim, se deixar, eu fico aqui que nem boba olhando vocês discutindo, porque acho que tudo que a gente tem feito, né, falando um pouco pelo pessoal do Rio também, muitos jovens estavam procurando a gente nesses últimos dias, perguntando, pedindo, demandando, né, essas informações, esses debates, etc. E a gente sabe o quanto isso é caro, o quanto isso é importante para todo mundo, e que realmente, se deixar, a gente fica aqui até amanhã. Acho que algumas perguntas já foram respondidas, mas tem uma aqui que mencionou também a ONU. Tem umas perguntas que trouxeram um pouco do que vocês falaram agora no final, né, de como é que a gente se coloca hoje, né, como lutar contra esse antissemitismo e como se colocar frente a ele. E teve uma outra que perguntou sobre a ONU, né, quem é essa ONU hoje, o que ela representa, e eu vou adicionar mais um ponto. Essa questão do antissemitismo, assim, vocês veem alguma dimensão a nível diplomático nesse sentido, de relações internacionais, com relação a esses movimentos de boicote, etc.? Só para tentar pontuar também, porque acho que é um tema que é muito latente, o pessoal fala bastante. Agora, pode dizer BDS? Esse tipo de coisa? Olha, se o BDS fosse simplesmente dizer assim, todo produto israelense que está sendo criado numa terra ocupada, eu não vou aceitar. Eu não concordo com isso 100%, mas eu posso entender essa alegação. Mas o BDS não é só isso. O BDS são universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos barrando intelectuais israelenses de darem conferências. O BDS é o banimento de tudo que é israelense, de tudo que faz parte de uma vivência cultural, de uma vivência humanista de Israel, é negado em cima de uma situação momentânea. O curioso é isso. A ocupação israelense é um fotograma de um filme. Existe um filme inteiro que começa lá atrás, depois de ver a negação dos árabes de aceitar o Estado, e termina numa guerra que foi de defesa. Essa guerra gera uma ocupação, essa ocupação foi logo oferecida a paz em troca da devolução, não foi aceita. Essa ocupação gera uma dinâmica própria, e de repente a ocupação é o problema. De repente a ocupação é a fonte do conflito, a ocupação é o início do conflito. A ocupação é uma consequência de um conflito que
foi gerado lá atrás, não por nós. Exato. Então, quando vem o BDS e mistura a existência do Estado de Israel, da cultura israelense, da universidade israelense, de toda a criação cultural israelense, da música, da filarmônica de Israel, com uma situação que é um fotograma de um filme inteiro que está ali, o BDS se deslegitima por si mesmo. Ele vira um instrumento unilateral, sem lógica e sem justiça nenhuma. Eu queria falar duas coisas. Eu queria falar, primeiro, falando do BDS, né, da ONU e do BDS que você comentou, né, Viviane? Do BDS, eu queria trazer uma coisa interessante, né, porque a gente aprende, às vezes, também escutando o outro lado. O BDS fala que eles são a favor de três coisas. O movimento BDS fala que eles são a favor de três coisas. O fim da dita ocupação, que o Paulo citou, é que Israel se retire até as fronteiras de 5 de junho de 67. Direitos iguais dentro de Israel para árabes israelenses, como se eles não tivessem. Tirando a lei da Aliá, não tem nenhuma outra lei que protege tirando a Aliá, que obviamente beneficia desses judeus e descendentes de judeus, não tem nada que divida aí questões de forma estruturada. E a volta dos refugiados. Eles falam da Resolução 94, que é a Resolução de 1949, que define que os refugiados da guerra árabe-israelense, e eles não citam a resolução em detalhes. A Resolução 194, de volta dos refugiados, ela é muito clara. Ela fala que aqueles refugiados que desejarem voltar para suas casas, para viver em paz com seus vizinhos, devem poder fazer isso na data mais próxima e praticável possível. Ou compensação deve ser paga, blá, 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 blá. Ou seja, não é uma decisão de direito inalienável. Ela é condicional. Primeiro, aqueles que desejam voltar para suas casas, e aqueles que não desejam. 2, aqueles que desejam para viver em paz com seus vizinhos. Significa aceitar a soberania de Israel. Isso em 1949. O que acontece? A Liga Árabe faz uma reunião em 1950 e rejeita em resolução a Resolução 94 da ONU dos refugiados. Passar os 50 anos, ninguém olha os documentos, 70 anos, ninguém olha os documentos. O BDS foi e falou, não, porque a Resolução 94 tem que ser cumprida. A Liga Árabe rejeitou. Na época. Eu vou dizer mais um detalhe para vocês. A Knesset, em 1950, passa uma lei aprovando a resolução, limitando em 30 mil pessoas, podendo voltar. 7 mil voltam. 23 mil vagas não foram usadas. E depois de 5 anos ou 3 anos, o negócio caducava, que nem passaporte polonês ou espanhol, enfim, essas regras de volta, elas normalmente elas normalmente voltam, elas normalmente têm uma duração. O BDS fala em lei internacional. Qual é a posição do BDS em relação a Israel? Eles não têm. Mas peraí, mas eles não são a favor da lei internacional? A lei internacional fala que Israel é um Estado perante a lei internacional. Qualquer pessoa inteligente, qualquer professor, inclusive os professores ou muito críticos de Israel, como o Noam Finkelstein ou Chomsky, que são extremamente anti-Israel ou críticos de Israel, falam que Israel é um Estado legal perante a lei internacional. Se o BDS fala que eles são perante a lei internacional, não falam que eles são a favor da existência de Israel, eles estão fazendo o quê? A lei internacional vale quando é conveniente, quando não é conveniente a gente não fala nada. Então, o Noam Finkelstein, que vocês conhecem bem, que não é um cara simpático a Israel, falou uma vez uma coisa assim, ele falou, o BDS é um culto de um monte de lunáticos que querem usar da forma mais politicamente correta para tentar deslegitimar Israel. Fato é, 2005 para 2021, são 16 anos de BDS. Eu não lembro quanto era o PIB de Israel em 2005, mas eu lembro que em 2000 e 2001 o PIB de Israel era 100 bilhões de dólares. Hoje é 400.
A renda per capita de Israel era quase 20 mil dólares, hoje é 43 mil dólares. Passou o Japão ano passado, ano retrasado, em 2019. Então, assim, eu suspeito que não deu certo. Eu suspeito que o BDS não deu certo. E é o que o Paulo falou. A gente entra na questão dos motivos. As pessoas acham que o conflito vai se resolver quando acabar a presença de Israel na Cisjordânia e que um lar nacional palestino for criado. O conflito existia antes de Israel ocupar ou deter dessa região? Não, o conflito começou antes. E o conflito começou antes e a consequência de um conflito que começou antes foi Israel conquistar em defesa esses dois territórios, que hoje dizem que é todo o motivo do conflito. E é por isso que eu rejeito, pelo menos, quando falam que os assentamentos israelenses são o principal obstáculo da paz. De fato, são um obstáculo. De longe, não é o principal. Porque não só simbolicamente, tecnicamente, é 2% do território da Cisjordânia. 2%. As pessoas acham que metade da Cisjordânia está construída de forma civil por Israel. Imagina. Então, independentemente agora de opiniões, é um obstáculo? Precisa ser resolvido. Tem obstáculos piores. As pessoas falam que os assentamentos precisam cessar. E ninguém fala, nem a ONU, que os palestinos precisam parar de pagar os terroristas presos em Israel 400 milhões de dólares por ano. Olha só os dois pesos, duas medidas, e a gente entra na ONU agora. Se os palestinos, na cabeça deles, eu já me botei no sapato deles diversas vezes, assim, eu moro em Ramallah, eu saio de carro 2 quilômetros, eu vejo um vilarejo judaico, eu vejo mais para cima um vilarejo judaico, mais para frente um vilarejo... Está cheio de colônias israelenses na Cisjordânia. Isso me incomoda. Como é que eu vou ter continuidade territorial? Incomoda. Concordo. Me incomodaria. É um fator determinante? Não, porque você pode sair de lá, você pode negociar, pode ceder a casa para eles, que nem aconteceu com Gaza. Certo? Agora, os israelenses veem os palestinos pagando 400 milhões de dólares por ano para os terroristas presos. Até ontem saiu uma notícia que a família de um terrorista palestino ganhou 43 mil dólares da autoridade palestina num cheque por ele ter matado 2 israelenses. 42 mil dólares. E ter morrido no decorrer do processo. Então, os israelenses também veem isso, também enxergam isso com desconfiança. Cadê a vontade da autoridade palestina de fazer a paz, pagando terroristas que mataram judeus, civis, inclusive. Civis, não estou falando de militares. Civis, bebês, crianças. Então, isso, na minha opinião de cientista político, eu não estou nem agora falando como judeu, como israelense ou como sionista. É muito mais grave incentivar a morte de civis do que construir casas. Não importa onde a casa seja. Não estou falando agora de expulsão de famílias em massa da Cisjordânia. Não é isso que a gente está falando. A maior parte dos assentamentos estão descampados em terras que não foram desapropriadas. A gente não está falando agora das exceções, estamos falando da regra. E a regra é isso. A regra é essa. Então, eu vou agora para a ONU. Alguém falou a pergunta da ONU, né? Então, a ONU é uma organização que tem 194 membros e alguns estados observadores. Eles têm um voto cada um desses estados. Os estados democráticos são, no máximo, metade. O resto não são democracias. A The Economist tem um índice de democracia, bota a democracia, chama Flower Democracy, Full Democracy, democracia parcial, falha, não sei o quê. Israel está lá em 23º de democracias. O Brasil está em 50º, 40º, ou seja, Israel é mais democrático que o Brasil. Então, eu vou dar só um exemplo, né? Conselho de Direitos Humanos da ONU, são 50 e poucos membros, toda reunião
ordinária do Conselho de Direitos Humanos da ONU tem, no artigo 7, assegurar o respeito pelo direito humano internacional e o direito internacional nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental e em Israel. E aí eles falam a respeito de algum assunto da ordem do dia. Mas o único país que é nominalmente citado nas reuniões ordinárias do Conselho de Direitos Humanos da ONU é Israel. Não tem nenhum outro país dos 193 países. E é por isso que eu falo, quando eu palestro para movimentos juvenis, eu falo o seguinte, pessoal, isso aqui não é asbará, isso aqui não é diplomacia pública, isso é um fato. Ninguém está dizendo que não tem que criticar Israel e que não tem que falar de direitos humanos dentro de Israel e dentro dos territórios onde está a autoridade palestina e tudo mais. Temos que falar sobre isso. Mas tem que falar de todos. E no momento que a ONU coloca só Israel e não coloca nenhum outro país, a gente tem um problema. E aí teve a votação agora da guerra em Gaza, né? Quem votou, foram 24 votos a favor, isso foi semana passada, esqueci agora a data, não está aparecendo aqui. Então foram 24 votos a favor, 9 contra e 14 abstenções. Se as abstenções e os contras tivessem votado juntos, daria 24-23. Quem votou a favor de que Israel cometeu crimes de guerra em Gaza? Argentina, Armênia. A Argentina já foi criticada, a CONIB da Argentina já visitou, a DAIA já visitou o presidente lá. Bahrein, Bangladesh, China, Costa do Marfim, Cuba, Eritreia, Indonésia, Líbia, Mauritânia, México, Nâmbia, Paquistão, Filipinas, Rússia, Senegal, Somália, Sudão, Uzbequistão e Venezuela. Esses são os países que votaram a favor da resolução. Eu contei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 não democracias, de 24. 9 contra. Quem foi contra? A Áustria, a Bulgária, o Camarões, a República Tcheca, Malawi, Ilhas Marshall, a Inglaterra e o Uruguai. Foram contra. O Brasil se absteve. E teve outros tantos países aqui que se abstiveram também. Ou seja, democracias estão votando a favor de Israel, ditaduras votam contra Israel. Aí, por maioria, com o outro perdido lá no meio do caminho, porque isso aqui é política, e a Argentina deve ter querer votos dos árabes por algum motivo aqui, dá isso. Aí é que acontece, a ONU condenou Israel. A ONU condenou Israel. É a imagem da ONU, é a frase de efeito, é a manchete de jornal. Ninguém está entrando e vendo quem votou. Ia perguntar se o Paulo tem mais uma coisa também para somar, para falar sobre isso, se quiser comentar. A questão da diplomacia é uma questão muito, muito sensível, porque a diplomacia não é feita nos fóruns públicos. Os fóruns públicos são demonstrações, são ícones. A democracia é feita atrás dos bastidores. A democracia que dá resultado é a democracia que já é combinada antes, que não aparece depois. E eu não acho que, nesse momento, a democracia possa atuar de uma forma eficiente contra o conflito da natureza do conflito. Os interesses lá são tão claros e tão divididos, tão consolidados, que, na verdade, a diplomacia pública, isso que se chama de democracia, de votos na ONU, de encontros, a influência disso é apenas de marketing, apenas de propaganda, apenas de afirmação de posições. O que eu acho que a diplomacia israelense teria que fazer, e na realidade está começando a fazer, nem sempre fez, é começar a ampliar a sua visão do mundo, de modo que Israel seja aquilo que ele nasceu para ser. Israel é a carteira de identidade do povo judeu para se inserir no mundo de uma forma proativa em relação aos problemas do mundo. Eu acho que Israel tem que ser partícipe na solução dos problemas do mundo, que são problemas que não dizem somente respeito a Israel, dizem respeito a questões planetárias como a questão do clima, a questão das desigualdades, a questão de todos os problemas que afetam hoje a humanidade,
Já faz isso de uma forma mais ou menos espontânea. Manda equipes para quando existem tragédias locais. Ele tem uma atuação, digamos assim, na área de iniciativas. Mas eu acho que o que a diplomacia pode ajudar Israel é fazê-la participar cada vez mais ativamente, encontrar parcerias no mundo que sejam interessadas junto com Israel e ser parte da salvação do planeta, nos conceitos modernos do que é salvar o planeta. Israel tem problemas nacionais a resolver, mas ele hoje é o representante do povo judeu. O representante não, ele é o músculo do povo judeu. Ele é a carteira de identidade do povo judeu. Então, acho que a questão da diplomacia hoje não é só resolver o problema de Israel com os seus vizinhos, é também mostrar, provar ao mundo que Israel é partícipe da solução dos problemas do mundo e da humanidade. Quando isso acontecer, e está acontecendo já, toda a relação do mundo para Israel não vai ser mais um causador de problemas, vai ser de um parceiro meu na resolução dos problemas que tem que ser tratado como parceiro. Essa é a minha visão do papel da diplomacia israelense hoje no mundo. Enquanto defende seus interesses e defende a justiça de sua causa, atuar cada vez mais ativamente na justiça das causas do mundo e ser parceiro na solução delas também. Perfeito, Paulo. Acho que, bom, passamos um pouco aí do nosso tempo estipulado. Eu quero dizer ao André que eu aprendi mais uma vez muito com ele. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês por terem participado. Não, a gente que agradece demais, tanto o André quanto o Paulo, pela participação, pela parceria. Se a gente está terminando aqui com essa mensagem, né, de parceria mesmo, de diálogo. Sempre foi a intenção trazer esse diálogo, né? Acho que a instituição, ele trabalha com diálogo o tempo inteiro, com os jovens, e é sempre o nosso objetivo trazer esses temas assim à tona para que a gente possa debater com conhecimento, com fundamento, com todas essas questões aí que a gente tem latentes e crescentes em todos nós. Enfim, o próprio sionismo, né, Paula? Acho que tem essa questão, assim, o próprio sionismo, dentro do sionismo, pretendia fazer Israel e trazer um Estado judeu que fosse parceiro e que fosse participante no mundo, em todas as questões. Desde o primeiro momento, o anteprojeto de Israel era isso. Exatamente. Então, enfim, com essa mensagem, acho que a gente pode finalizar por aqui. Queria agradecer milhões de vezes a vocês, ao André, ao Paulo, à Luísa, ao Bruno também, que abriu aí o nosso evento. E é isso, pessoal. Vamos falar sobre o assunto. Muito importante a gente levar isso para todo mundo. Não sei quem mais vai assistir isso aqui pelo Facebook depois, mas está gravado no Facebook na página do Rilê do Facebook. Então, para quem perdeu alguma parte ou quiser mandar para alguém, podem ficar à vontade para mandar esse link. E é isso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fernando. Obrigado, Vivian. Tchau, Paulo. Tchau, gente. Tá, gente? Obrigada.